da sua história. Muitas vezes a gente julga as pessoas com pouca informação, principalmente dentro de casa, pai, filho ali, e o mundo mais ainda hoje está julgando os pais de uma forma absurda. Eu fiz isso e, 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 na verdade, mais do que eu hoje necessitar ouvir um eu te amo ou ouvir um pedido de perdão, eu sinto que eu preciso mais eu demonstrar isso. Meu nome é Thiago Barbosa, estou mais uma vez aqui diante de vocês para a gravação desse episódio que, com toda certeza, é o mais importante que eu fiz. Na verdade, nesse tempo que eu iniciei esse projeto, sempre esteve no meu coração estar com essa pessoa que está aqui agora à minha frente, que talvez seja a pessoa mais importante da minha vida, uma das, né? E eu pedi muito em oração esse momento. Agora há pouco nós oramos aqui um pouco e pedi muito a Deus para que esse projeto pudesse se concretizar, esse desejo que ardia no meu coração, e hoje ele me concedeu, atendeu uma oração que eu fiz meses atrás, né, desde setembro de 2023, em uma viagem que fizemos, né? Essa pessoa é meu pai, que está aqui, Tairone Barbosa, né? Que eu quero honrar, registrar esse momento. Para mim, esse talvez seja o episódio que vai me trazer algumas emoções, então me perdoe já de antemão qualquer tipo de manifestação dos sentimentos e emoções mesmo. E para eu fazer uma introdução, em setembro de 2023, eu gostaria que vocês soubessem que, e talvez, pai, nós podemos partir por aqui, tá? Você vai falar alguma coisa? Seja bem-vindo. Não, muito obrigado. Eu sei que é um sonho que você tinha e a gente, como pai, procura realmente atender o sonho dos filhos. Não só o pai terrestre, como o pai celestial. Ele realmente, quando a gente procura, ele nos atende. Então também eu fico aqui à vontade para estar com você e o que você tiver que corrigir, tiver que acertar, o que tiver que caminhar, a gente está sempre junto. Não digo fazendo todas as vontades, mas pelo menos tentando fazer o que é possível. Então é com muita honra que eu tenho meu pai aqui. E, como ele sabe, ele mencionou e eu aqui já para vocês, esse é um projeto que já ardia. E em setembro de 2023, eu estava atravessando um momento muito difícil, pai. Não sei se você lembra da minha vida, eu acho que você lembra o que eu passei nos últimos anos, na verdade, antes de 2023 para trás um pouco. Tinha passado por um período complicado da minha vida, mas... E nesse momento eu lembro que, naquela época, em setembro, eu te convidei para a gente viajar, você e meu filho. Você lembra disso? Lembro. Nós fomos para Joviânia, que é uma cidade onde meu pai nasceu, onde eu também pude morar por 2 anos, que meu bisavô Joviano foi fundador dessa cidade, Joviano Barbosa, já começando a honrar aqui nossos ancestrais. E vamos começar até falando por ele, mas lá atrás nós fomos... As 3 gerações ali, eu contar um pouco a história para o meu filho, para o João Vitor, que à época tinha 11 anos, hoje está com 13, né? E a gente pôde contar ali uma história. E aquilo ficou no meu coração, eu tenho algumas imagens sobre isso, e hoje realmente é a concretização, né, de uma forma, de um desejo, agora de um lado mais pessoal e profissional também, divulgar e falar e contar, na verdade, um pouquinho da história, né, da nossa família, não só das alegrias e dificuldades que passamos e enfrentamos. Então, obrigado, pai, por estar aqui. Você sabe como é importante para mim. E vamos lá. Você lembra disso, dessa viagem? Não, lembro. Guardei muito, tranquilamente. Foram momentos mais importantes para você, mas para mim também. Foi um momento que a gente partilhou de um sonho que você tinha. É bom partilhar do sonho das pessoas. Então, eu estou sempre disposto. Eu, às vezes, posso não ter iniciativa, mas estou sempre aberto a partilhar alguma coisa que eu vejo que é para contribuir para o bem de alguém. Demorou um tempinho, mas aconteceu e veio num momento que, durante o episódio, eu acho que nunca é no nosso tempo as coisas acontecem. Eu quis iniciar a primeira gravação, o ano passado,
com meu pai, não deu certo, meu pai não se sentia preparado, ali eu estava iniciando, eu também estava muito cru, e, e o bacana é que hoje, com o discernimento que eu e meu pai temos um pouco mais espiritualizados, né, que meu pai também está nesse momento de conexão com Deus, a gente percebe que não é na nossa força, não é no nosso tempo que as coisas acontecem. E vocês vão ver, e hoje eu tenho a certeza de por que não foi lá atrás, há 8 meses atrás, e está sendo agora a gravação desse podcast. Então, se preparem que vai vir muita coisa aqui que pode impactar não só a minha vida aqui, que a gente vai falar de coisas que aconteceram, mas impactar a vida de vocês. Então, preste atenção, que vai ser bem bacana esse episódio. Pai, vamos... Às Vamos vezes, lá. como é O meio... que você quer? Para mim é um pouco difícil, né, desse nervosismo, mas vamos lá. Vamos iniciar, então, falando da sua infância, como é que foi sua infância, já que eu comecei aqui tocando daquele momento que nós fomos em Joviânia, né, que eu quero registrar que é uma cidade onde, né, como eu disse, meu bisavô fundou ali, meu pai nasceu lá, perto dali, né, meu avô Geraldo. Então, me conta um pouquinho como é que foi lá sua infância, como é que foi sua convivência com meu bisavô Joviano, né? E só para deixar registrado, meus ancestrais, tanto meu bisavô quanto meu avô, eles fizeram um planejamento sucessório, mesmo sem muito estudo, mesmo sem sendo uma prática, eles tiveram a sabedoria de partilhar em vida os seus bens ali, de modo que não pudesse haver conflito entre a família. Então, eu vi que trabalhar com isso, depois de anos, o ano passado que me caiu realmente essa ficha, eu falei, gente, o planejamento sucessório sempre fez parte da vida da minha família. E eu não me atentei para isso, e é por isso que eu ainda abracei mais esse projeto dentro do meu escritório, né, do nosso escritório aqui. Então, me conta um pouco lá como é que foi a sua infância e o que você pode me dizer do meu bisavô Joviano. Bom, primeiro eu vou te falar do seu bisavô. Seu bisavô Joviano, ele era uma pessoa assim muito íntegra. A preocupação mais fundamental que ele tinha era de deixar exemplos para os filhos. Então ele procurou ser uma pessoa correta, honesta. Ele pouca conversa, não ria muito. Eu fui o neto. A maioria dos netos não tinha uma convivência assim de carinhoso, muito carinhoso, não. Não, ele era realmente presente na vida, principalmente de qualquer filho, ele sempre teve presente, qualquer momento que tivesse necessidade, mas ele sempre foi muito rígido com a disciplina do bem-estar do ser humano. Tá? Minha avó era muito caridosa, eles eram muito caridosos, mas ele tinha uma maneira de ver do pessoal mais antigo, que primeiro vinha o trabalho, depois vinha a honradez, a pessoa tinha que ser honrada, tinha que saber o que era dar uma palavra, cumprir seus compromissos, ser responsável pela família, é o que ele sempre foi. Então, ele foi uma pessoa que abraçou toda a família, pessoas de fora. E ele, então, procurava... A minha convivência com ele foi muito pequena, porque a gente morava em Joviana e ele morava em Morrinhos. E, naquela época, a distância, embora não fosse muito, mas era tudo de chão batido. Então, você gastava 6, 7 horas para chegar. E ele ia, às vezes, porque tinha fazenda lá em Morrinhos e também ia, de vez em quando, visitar os filhos. Os netos ali, morava em Joviânia. A maioria... Meu bisavô morava em Morrinho, eu achei que ele, quando você nasceu, quando ele nasci, morasse em Joviânia. Olha só como é que eu não sabia disso. Quando eu nasci, ele já estava em Morrinhos. Morrinhos então, é o quê? Hoje é 100 quilômetros, só para o pessoal entender. Mais ou menos uns 100 100 quilômetros. Hoje se faz uns 40 minutos no 40, asfalto, mas imagina 60 anos atrás, 65 anos atrás, que era tudo estrada de chão, né? De chão. Tinha um pedaço até que depois de 66, que o Juscelino asfaltou Brasília-São Paulo, mas né? Ele andava 20, 30 quilômetros, 30 quilômetros de asfalto. Mas era só isso. Mas ele estava sempre por lá para o Joviano. E a gente também, de vez em quando, ia a Morrinhos. Às vezes ficava na casa dele, na casa da minha avó, mas muito raramente, porque a família era muito grande, tinha 3 irmãos. Então, meu pai, uma família não era pequena. E a maioria deles tinham fazendas. Como ele teve a região lá de Joviano, que ele tinha as fazendas dele toda na região, que ele passou para os filhos.
Então ele ia lá, quando em quando, passava na Dá uma fazenda de cada um. fiscalizada ali, como é que os filhos estavam cuidando das fazendas dele. Ele... Estava precisando de alguma coisa e ele sempre procurou ter, ele ajudou, ele teve, inclusive, depois que ele entregou as fazendas, ele continuou fazendeiro. Ele tinha uma fazenda em Morrinhos e ele gostava muito de criação de gado. Então ele sempre teve sociedade com meu pai, com meu tio, com outro tio, quando precisava, e sociedade em termos de arrendamento de gado. Então, mais ou menos a vida dele foi essa. Dava Então, também um treinamento ali, era uma forma era dele uma estar forma dele perto estar dos perto. filhos ali, Sempre vendo socorreu, como é que eles estavam, Ele acho era que muito administrando. Isso. E ele era muito seguro, então ele não. Acaba que não deixa de ser uma empresa, né, pai? Você parar para analisar, acaba que fazendeiro, e é isso que eu vejo, é uma empresa. Você, ali, por mais que esteja numa pessoa física, muitas vezes ali nessa informalidade, algumas coisas não tendo CNPJ, em alguns casos nessa época provavelmente era assim, né? Era tudo escritura dentro do CPF. Acaba que ele administrava um conglomeradozinho ali do que ele distribuiu e então, ficava ensinando. Ele fez isso para os filhos, e aí, quando minha mãe foi casar, meu avô, ele acho que nem sei se foi no casamento, porque meu pai, na época de solteiro, meu pai era muito sarobado. Ele não era muito o quê? Não, sarobado. Que gostoso? Meu pai era muito gostoso, muito difícil. Meu avô não tinha muita confiança assim que ele quis casar, ele achava que meu pai não ia dar conta do casamento. Ele achava. Ele falava, você é muito irresponsável, não cumpria as coisas às vezes direito. Mas meu pai era muito inteligente. E quem socorria mais meu pai era o Tidão, que é o marido da tia Dália. O Tidão foi um parceiro do meu pai no início da vida. Então, segurava mais, mas meu avô estava sempre presente. Mas aí ele, na época de casar mesmo, ele chamou minha mãe e falou: olha, você sabe com quem que você está casando? Cuidado, porque o Geraldo não é custoso, não é fácil, não. Você está disposta a enfrentar a barra? Ela teve, ela tinha 17 anos. Então, muito nova. E partiram para o casamento e minha mãe assumiu e nunca reclamou, nunca levou um problema para a família, nada. Nada. Todos os processos que passou, as coisas que ela teve com meu pai, nem os filhos, nem a família do meu pai ficou sabendo. Tudo que ela passava, ela suportava ali, firme. Porque ela prometeu que ia dar conta do casamento. Falou isso para o meu bisavô. Eu vou dar conta dele, fica tranquilo, deixa comigo. Isso aqui. Chamou a responsabilidade para ela. E ela trabalhava muito. Pessoal, meu pai deixava lá, meu pai às vezes ficava, como ele mexia muito com comércio de gado, às vezes ficava 5, 6, 7 dias fora de casa. Minha mãe que tocava a casa, com os filhos depois, um empregado, um ou outro. E assim fizeram a vida. Com trancos e barrancos no início, depois. Aí a vida, eu nasci lá no interior, na fazenda, cidade do interior. Muito Parteira. simples. Parteira. Não foi o meu hospital. Acho que foi na cidade, em Joviânia com a minha avó. Minha avó morava em Joviânia, mãe da minha mãe. Aí, uma parteira, realmente, ela acho que deu os 4, 5 primeiros filhos. O único que nasceu em hospital foi só o Geraldo Filho. Mais novo, meu tio. Só o caçula, que a gente já morava em Morrinhos nessa época. Então, minha vida, minha infância pequena mesmo, foi lá na fazenda. De 6 a 7 anos, eu fui alfabetizado pela minha mãe. Meu avô era o filho mais velho, só para que as pessoas saibam? Não era o mais velho, não. Mas tinha outro mais velho. Acho que eram 3 ou 4, que eu me lembro, eram 3 homens, acho que 2 mulheres. Mas só para ele não era mais meu velho. Pai é o filho mais velho. Né? De homem. Não, você homens. É do meu avô. Não, do meu avô Geraldo, você é o mais velho. Do meu filho, do meu avô Geraldo, não do bisavô. Meu pai, eu sou o filho mais você velho. É o mais de casa. Velho. Somos 7 irmãos e eu sou o mais velho. Isso. Mas, então, assim, nós sempre fomos criados com todos os irmãos lá na roça, desde pequeno. E eu só fui para a cidade com 6 anos. Até 6 anos, quando eu fui para a escola, nossa vida era lá no interior. Fazia tudo. Brincava, currava, mexia com as coisas e aprendeu a viver numa cidade pequena. Minha mãe tinha, à época, se comprava muito pouca coisa na nossa época de infância. Acho que tinha muito escambo, permuta ali. Não, de coisa, nem isso. As pessoas eram autossuficientes. Tá. As fazendas todas tinham comida, bebida. Produzia ali tudo que você compra hoje. Sobrava aí que você dava e trocava. Então a única coisa que vinha que a gente tinha das cidades para comprar era sal ou calçados. Roupa, o restante, tudo isso aí. Todo tipo de alimentação era produzida na fazenda.
Então, minha mãe tinha de tudo. Então, a gente não tinha muito. Minha mãe era. Como o trabalho era mais, criou filho um atrás do outro, quer dizer, a diferença de um para o outro era 1 ano. Em 10 anos, ela tinha 8 filhos. Então, Uau. 10 anos, Tudo 8 na filhos. sequência. Mais ou menos na sequência. Eu sou mais velho, o Geraldo é mais novo, a diferença de 10 anos para 8 filhos. Então, eu fui alfabetizado com a minha mãe à noite, costurando e eu aprendendo, do lado. É um Quase livrinho. Eu me lembro autodidata. até Por hoje, isso você você vê que tem facilidade em aprender. a memória, até hoje, eu lembro É do sua livro, primeira o livro de memória? leitura, era um livro que tinha um índio na capa. Lembra o nome do livro? Brasil, não lembro, mas ele tinha um índio Era na um capa. índiozinho, era a história do Brasil, ali, como Era da com um índio lá. colonização. Então, quando você se sentava, a primeira coisa que você fazia era aprender tabuada. Eu lembro. Primeira coisa. Você ensinou a gente Depois, também muito isso. tabuada. Ficava muito Eu, nosso quando fui pé. para a escola, já sabia tabuada, sabia ler e escrever. Então, isso tudo foi... Até os 6 anos ali. Quando você foi... 6 anos, até 6 anos. Então, minha infância foi lá na roça. Com comunicação pouca com pessoas, os vizinhos, eu acho que eu não tinha nem vizinho muito próximo. Um tio meu morava distante, mas não tinha filho. Os outros vizinhos moravam a 3, 4 quilômetros, e aquilo ali é só a cavalo. Então, até na minha infância pequena mesmo, era quieto lá em casa, brincando e fazendo o serviço, ajudando a mãe. Ajudando a mãe e estudando com ela, te ensinando Estudando nas horas vagas ali um pouquinho. Peguei, então, isso foi a Até primeira os 6 infância. anos foi assim, a primeira infância. A primeira infância foi essa. Bom. Foi para Joviane, aí você foi para... Não, aí eles continuaram morando na fazenda. Eu fui para Joviane morar com a tia Lázara, mãe, irmã do meu pai, mãe do seu compadre Gildo. Meu padrinho. Seu padrinho, quer dizer, seu padrinho Gildo. Seu compadre, meu padrinho. Seu padrinho. Eu morei 2 anos com ela. Aí chegou a 2 anos. Quando foi meu pai mudou para Morrinhos. Porque aí o Tadeu tinha que ir para a escola, Alcione, então... Tadeu e Alcione. Alcione é a irmã abaixo do meu pai, e depois o tio Tadeu é o terceiro na ordem, só para registrar ali. E ele aí foi para Morrinhos, fiquei 2 anos em Morrinhos, fiz a admissão, terminei o ginásio, fiz a admissão no colégio lá, Colégio Diocesano de São Luís, lá acho que é Diocesano mesmo, Colégio dos Padres, lá que era próximo da casa, não dava nem 200 metros da casa onde a gente morou. Era colégio de padre. Era. Mas colégio de padre a gente vai ver. E dali eu fui embora para o seminário, onde fiquei 4 anos. Então, você passou, no colégio que você vivenciou até os 16 anos era todo de padre à época? No início 16, e depois o seminário. Depois, o primeiro foi um colégio, não, primeiro foi uma escola... Rural ali. Não, uma escola de Joviane, uma escola normal de Joviane, que eu fiquei 2 anos que morei com a tia Lázara. Era uma escola normal, mas depois, pública. A partir dali, já teve essa influência. Era pública. Aí fui para Morrinhos, estudei no Colégio dos Padres, depois fiz o seminário. Você ficou boa parte ali, sem entender, da infância e início da adolescência com a juventude, com a influência de colégio de padre. Ele sempre alguma influência teve uma influência religiosa. Muito grande. Aí, no seminário, a influência foi maior. Saí do seminário, fui para um colégio interno dos padres também, São José do Rio Preto. Fiquei mais 2 anos em São José do Rio Preto, depois que eu vim para casa. Então, ou seja, na verdade, eu morei muito pouco com pai e mãe. Os primeiros 6 anos era muita infância. Depois de 6 a 8, 9, eu morei com a tia. Depois de 9... Você quase não brincou, né? Com 6 anos, não tinha gente mais nova, só tinha seus irmãos mais novos ali. Então, brincava sozinho ali. A gente brincava os irmãos ali. Só a gente estava junto nas férias. Época de férias escolares. Aí juntava primo. Todo mundo. Aí um monte de gente, uma renca lá para a fazenda. Sempre foi. Minha mãe toda a vida... nós nunca fomos... Raramente a gente ia para a casa de tio, qualquer coisa. Sempre era o contrário. Recebia as pessoas. Sempre que recebia as pessoas lá em casa, na fazenda. Então, tinha 20, 30 pessoas, parentes lá. Isso te influenciou na minha infância, só para registrar, porque você não gostava que a gente dormisse na casa de amigos, mas que todo mundo dormisse lá em casa. A gente você acompanhava, você tinha isso. Acho que muito inspiração da familiar. Minha mãe não era muito favorável a dormir na casa das outras pessoas. Pois isso aí, por isso que eu estou alinhando essa história que você vivenciou, minha avó refletiu em você na hora de nos criar também. O que é positivo, de você estar ali vendo como é que... a gente tinha e além sua mãe também... Não gostava. Nossa, muito mais do que eu. Então, era muito mais apegada, porque a sua avó Maria também, a mãe da sua mãe, não apartava dos filhos de jeito nenhum. Então, é uma proteção...
exacerbada. Mas a mãe tinha confiança, ela não preocupava muito quando a gente saía, não. Mas ela gostava de estar todo mundo ali, onde é que o olho alcança. E como é que foi a experiência lá, então, no seminário? Você foi para Bragança? Eu lembro que você falou que foi para Bragança Paulista, escolhi no seminário dos padres agostinianos. Era agostiniano. Aí em São Paulo eu fiquei 4 anos, e você veja, na nossa época, como é diferente de hoje, né? Eu fui com 11 anos. Nossa. Primeira vez que eu fui para lá, tinha 11, no começo de 11, completei 12 anos lá no seminário. Nós éramos 12 primos. Foi de turma, então? De turma. A gente foi até de Kombi, que era muita gente. E foi meu pai e acho que o Tidão, pai do Vasco. Sim. Porque o Vasco também foi o Rondon, foram para lá. Depois o Rondon veio embora mais cedo e depois o Vasco veio embora e ficamos nós lá, os meninos do Tia Niceto, que é do Luiz Mauro. Ah, sim. Tá? Eram os 3 lá, estava o Anoedes, o Luiz Mauro e o Zé Mário, que dessa turma é o único que foi para a Espanha. Ou seja, de 12 primos, apenas um virou padre. Virou padre e também não durou 3 anos depois e deixou a batina. Depois que voltou, era padre. Então, não ficou. Ele fez o casamento da Alcione, meu irmão. Na época ainda era padre. Chegou a celebrar um casamento. Né? Então, é isso aí. O seminário foi, eu acho que, uma experiência fantástica, porque, embora meus pais eram disciplinados, mas no seminário você não tem muita proteção conversa, familiar, né? Muito conversa. Então, às vezes, a gente é muito independente. Então, às vezes, a gente até é excessivamente independente. Sua mãe, uma das coisas que ela mais reclamava é porque eu não sei pedir nada para ninguém fazer para mim. Eu aprendi desde pequeno a se virar e fazer minhas coisas. Então, no seminário, você tinha tudo. Você que fazia tudo que era seu. E era disciplina, né? Era disciplina. Era muita regra. Horário, porque, tudo tinha horário. Pois é, horário e tudo. castigo. Tinha castigo. Eu lembro que você tinha, né, essa época tinha palmatórias, ajoelhar no milho. Eu lembro de umas histórias dessas. Assim. Na minha época, no seminário que eu fui, já não tinha mais isso. Mas tinha castigo. Os castigos lá eram o seguinte, você não tem o recreio, porque tinha recreio. Okay. Eu mesmo passei por uns 2 ou 3 vezes nesse sistema. Era meio não é porque eu... Resmungão, respondão. Isso, às vezes Minha avó sempre falou, mas seu pai era respondão. Era meio... Quando eu não devia alguma coisa, eu não ficava muito calado, porque os padres eles gostavam que me explicasse. E eles não davam muita explicação. Você questionava. Por que você está fazendo isso? Eu questionava. Então, curioso. O povo antigo não aceitava muito questionamento. Os padres também não, minha mãe muito menos, então não tinha essa conversa. Então, às vezes, você sofreu umas consequências, umas agressões físicas por conta disso. Que faz parte naquela época, né? Isso era comum. Não era privilégio. Não era privilégio de ninguém, não. Era para todos, não era uma regra específica para um. Era uma regra geral. Mas foi muito fantástico, porque era uma disciplina, eu aprendi a ter disciplina, aprendi a ser independente, aprendi a fazer as coisas tudo. Minha mãe também, mesmo assim, minha mãe também nunca tratou filho com muita mordomia, muita coisa. Mimimi, mimando, não, né? Nada. Minha mãe não mimava de jeito nenhum. Assim, a pessoa fala muito carinho, muito carinho. Da minha avó, eu lembro. Era obrigação de carinho. Você vê, minha avó apartava, eu lembro demais. Quando nós moramos em Joviânia, meu pai é bancário, economista aposentado, para que vocês saibam aqui, a gente não falou isso no início, mas quando meu avô, né, passou uma fazenda para o meu pai, ele pediu licença do Banco Central e nós fomos para Joviânia para ele plantar soja. Então, com 9, 10 anos, que é uma idade mágica na minha infância, eu morei em Joviânia. E aí era uma primaiada também ali, a gente ia para a fazenda quase todo dia. Eu costumo falar que eu também eu tive meus momentos que apanhei, já tomei chicotada, já estou chicotada assim no bom sentido ali. O que tinha perto, minha avó para separar, imagina. Uns 20 primos, 15, num final de semana na fazenda. Era briga o tempo inteiro, era guerra torrão, estilingada um no outro, mas andava de cavalo, caía de cavalo, enfim. E para apartar a briga, muitas vezes está lá aquele tanto de neto. Rapaz, eu lembro que minha avó uma vez chegou com uma vara de pescar, aquelas de bambu. Rapaz, pegou ali, eu lembro de um vergão, assim. E hoje, parece que para algumas pessoas ouvirem isso, parece que é uma agressão. Meu Deus do céu, eu vejo o mundo falando muito dessa questão, né, pai? E muitas vezes, eu não estou dizendo que é necessário, que não deveria ser assim ou não, mas na época fazia muito sentido isso, entendeu? E eu não fiquei um pingo de raiva da minha avó, me deu limite. A gente, depois disso, não brigava. Na frente da minha avó, a gente levava ali a vara de bambu, respeitava. Então, em alguns momentos,
e não quero estender esse assunto, porque ele é bem polêmico, né? Essa questão de criação de filhos, se dá palmada ou não dá, não vou entrar nisso. Mas, para mim, com toda certeza, eu falo que foi muito bom. Tomar algumas palmadas, ficar de castigo algumas vezes, que me pôs ter um certo respeito a mais, entendeu? Quando falava uma, duas vezes, eu tentava questionar, que eu também respondeu, mas quando falava, aí tinha que baixar a bola, entendeu? E hoje a gente vê muitas crianças ali que me preocupam, sabe? Sem limites, mas vamos voltar para a nossa história. Só terminar o que você colocou aí, que o pessoal antigo, é o seguinte, tinha um ditado muito grande: se eu não pôr limite em você, o mundo vai pôr. É isso. E o mundo é cruel. E não vai. Se eu não pôr limite para você, o mundo põe. E de uma forma mais cruel. Então, isso é o limite. Agora, a forma que as pessoas tinham a aprender a pôr limite, eu não tinha muito conhecimento de diálogo, de conversa, não. Era na autoridade. Isso. É na autoridade. E não se contestava a autoridade de pai e mãe. Isso não existia, essa possibilidade de se contestar a autoridade de pai e mãe. Hoje é mais difícil. Hoje você vê filho que quer argumentar tudo com pai e mãe, discute, bate boca. Isso nunca houve na minha mãe, nem depois de grande. Nem depois de grande. Se criou um respeito de pai e mãe, que está se perdendo. E também isso aí é o respeito à própria criatura de Deus. Deus também é assim. Tem muita hoje que nem respeita Deus, não respeita as coisas, não respeita o que é alheio. Então, essa educação, que era um pouco mais rígida, ela também produziu frutos muito grandes para as pessoas daquela época. Hoje a gente está perdendo um pouco. Está se tendo que tomar outras atitudes, então as pessoas são muito mais suscetíveis a passar por processos mais traumáticos. Eu era um pouquinho, acho que eu puxei então você, não sabia que você era tão questionador, porque eu lembro que eu também questionava. E não foi só você, na minha infância eu lembro que eu era um pouco, vamos colocar assim, rebelde, eu não sabia que meu avô também era parecido, então já estou vendo quem eu puxei mais, né? Porque quando a gente conhece os nossos avós, a gente já vê ele em outra fase da vida, já maduro e tudo mais. Apesar que meu avô era mandão, acho que isso eu também herdei dele, né? Que eu nunca vi, não tinha meia conversa. Mas eu cheguei a desafiar, principalmente quando eu deixei o cabelo grande. Eu lembro que isso foi uma novela lá. Mas vamos voltar aí. O seu pai. Ele não tinha o seguinte. Minha mãe falava que meu pai era muito preguiçoso. Eu já ouvi essa história também. Então, você parece muito com ele mesmo, nesse ponto. Então, ele era eu sou preguiçoso ou mandão? Não, os duplos, por isso que eu te falo. Todo cara que é preguiçoso manda. Porque não vai fazer, ele tem que mandar alguém fazer. Então, essa era a tática. Controvérsias. Não, mas é a tática, você pode prestar atenção. Mas só que é o seguinte, ele era muito astuto. Então, as pessoas que são preguiçosas, elas têm que arrumar um jeito de que as pessoas façam por ele algumas coisas. Ele mandava demais da conta, porque não era muito hábil para fazer. Ele também não tinha muita habilidade. Ele reconhecia que não tinha muita habilidade para fazer determinadas coisas, principalmente domésticas. Ele não era hábil naquilo. As coisas domésticas, eu confesso isso ele não também. tinha muita habilidade. Meu pai era muito de negócio, muito vivo, muito esperto para as coisas, percebia as coisas muito longe, enxergava onde as pessoas eles não viam. Então, essa perspicácia... Visionário. Ele tinha essa perspicácia. Tanto que ele sempre se deu bem em negócio, meu pai toda a vida. Ele não fazia um negócio na primeira entrada, ele sempre conhecia, que era o fundamental, eu quero conhecer com quem eu estou negociando. Eu já negociou com gente de tudo quanto é jeito, só que ele conhecia com quem ele estava negociando, ele sabia o que ele ia passar. Então, ele se cercava muito, quando eram pessoas que ele sabia que às vezes podia dar problema, ele se cercava de garantias melhores. Meu pai sempre teve isso. Tomou alguns prejuízos, mas engraçado, os maiores prejuízos que ele teve foi com a família, não foi com o estranho. Porque a família, às vezes, é teu negócio. Na família, às vezes, você esquece de ter as garantias que você tem com o pessoal de fora. Então, aí, às vezes, você... Acho que talvez não é nem só o esquecer. No meu caso... Não, aí vai o coração para fazer. No meu caso, que eu já tive negócio com família, é mais aquele senso de... Ajuda. Ajuda e eu sou muito... Tenho muita dificuldade de impor muita... Engraçado, trabalho com legislação, mas eu tenho muita dificuldade de ter muita regra assim, para coisar, porque, no final das contas, eu mesmo já tendo sido falho, mesmo já tendo descumprido, mesmo já não tendo honrado algumas coisas que combinei e tudo mais, mas eu sempre tentei levar isso muito a sério,
cumprir as coisas que fala ali, né, em alguns momentos, né? Fui falho já na vida, me arrependo de algumas coisas nesse sentido, mas é isso, porque, no fundo, quando a pessoa é desonesta, pai, seja em família ou não, pode ter o contrato, a garantia que for. Você vai ter problema, dor de cabeça, você não cerca no final das contas, mas minimiza, entendeu? Algumas coisas, né? Eu lembro de umas coisas que meu pai E, fez. e eu não fui prudente. Eu devia ter. Se eu tivesse ouvido essa história do meu avô, que eu sempre me espelhei nele, né, em algumas características eu vejo, assim, que eu tenho não só sua, mas dele, a gente herda isso. Uma vez você me falou, eu nunca esqueci. Eu já te fiz uma pergunta lá no passado. Pai, qual é o dom que você acha que eu tenho mais? Você lembra o que você me respondeu? Qual é uma habilidade? Perspicácia. Você falou perspicácia e você acabou de falar isso do meu avô. Seu avô era muito. Mas talvez eu não tenho, e eu sei que isso é uma falha minha, e é o que eu estou buscando hoje. A prudência não veio junto com a perspicácia. Meu avô, talvez, ele tenha sido prudente, porque o que mais você me comentou aqui, e que eu registrei para isso, é muito importante, é realmente conhecer com quem eu estou negociando. Eu não faço muito estudo, eu sou muito impossível. Esse conselho aqui, ó, se eu tivesse ouvido... Não, para você ver um exemplo de como é que ele às vezes tratava as coisas, que meu pai, toda a vida, uma coisa que ele não fazia, ele fez acho que uma vez e pagou, nunca mais fez. O seu meu avô o quê? Meu pai. Ele falou o seguinte: eu não avalizo ninguém mais. Ele avalizou uma pessoa, botou assinatura e teve que pagar. Não era muita coisa, mas pagou. E tem Provérbios, viu? Depois que eu comecei a ler a Bíblia, você sabe que em Provérbios fala especificamente sobre a fiança. O que você faz? O que ele passou a dizer? Todas as vezes as pessoas precisavam de alguma coisa, algum dinheiro, ele tinha cadastro no banco, quanto você precisa? Tal. Então vamos fazer o seguinte: eu vou no banco, você tira o dinheiro do seu nome, eu tiro o dinheiro do meu nome e você me avaliza. Ah, tá. Porque ele tinha cadastro, tinha lastro. Então o que vai ser? Em vez de eu te avalizar, não, você vai me avalizar. Aí eu ficava uma letra, você tem que me pagar. Porque se você não pagar, eu não pago, o banco vai te executar. Ele tirou dele. Não, ele ajudava. Não, pois é, mas ele não ia cobrar. Se desse alguma coisa, o banco ia atrás ali para se virar. Por quê? Porque quem responde pela dívida é o avalista. Então, quer dizer, ele achou uma forma de não deixar de atender a pessoa, mas achou uma forma de não ter de carregar a responsabilidade de pagar. Então ele deitava e dormia tranquilo. Se você não pagar, o problema vai ser seu. Olha só, não é meu. Então é tipo estratégia que ele tinha com algumas coisas. Tá? Isso é sabedoria. Ele teve. Meu pai era muito sábio. Nossa, bicho. Não tinha muita cultura, estudou muito pouco, mas era a pessoa vivencial. E depois que ele se converteu, a sabedoria dele aumentou mais, mas para outras coisas. Tanto que se viu para ele na religiosidade, toda a maneira de vida que ele levou. Deve ter potencializado mais ainda isso. Depois que... Acho que a pior fase da minha vida, do meu pai, a pior fase que a gente passou, foi quando ele se mexeu com política. Quando ele entrou na verdade, política, não foi só dele, né? Foi de toda a nossa família, pelo que a história que eu vejo depois de tio. A política trouxe cidade pequena, a política era terrível. Então, meu pai foi candidato, acho que 2 vezes. Só trouxe desavença, perda de dinheiro. Amizade, relacionamento. Nada frutificou no meio da política, principalmente em cidades menores. E as pessoas que eram mais altas, com quem você às vezes lutava, nem estavam aí depois. Governador, tinha coração, não se preocupava, não. Até que o momento ele decepcionou com isso. Ele viu que as pessoas estavam explorando, às vezes, aquele momento ali das outras. Então, ele enxergou depois de umas 3 vezes. Porque a política inebria. Todo cara que se mete em política, ele fica inebriado. Anestesia. Não sei se é sede de poder, sede de conhecimento. Então, é muito difícil as pessoas tocarem em política, porque a política tem que participar, você tem que participar, tem que saber. Só que no Brasil ainda há uma regra de desonestidade muito grande no meio. Sempre teve. E pai, eu me recordo muito do meu avô falar. Engraçado, ele já espiritualizado, a gente vai abordar isso daqui a pouco, esse próximo passo, a conversão dele ali. Mas deixa eu te fazer, antes de entrar nesse assunto, meu avô Joviano, ele como é que era a espiritualidade dele? Ele não era... Não, né? Ele era católico. Católico, mas não chegou a ser igual ao meu avô. Não, nem ali, de longe. Tá. Então, tinha obrigação de católico, vai à missa todo domingo. Pois é, era que ele cumpria a tabela ali, tá? O meu avô, uma vez, eu lembro na minha infância, ou eu vi isso em algum lugar, que meu avô tinha um sonho, aí a gente já devia ter 10 anos, eu e o Rodrigo ali, somos os netos mais velhos, éramos os netos mais velhos, né?
eu lembro que ele comentou que um dos sonhos que ele tinha, já que ele não foi prefeito, né, ele tentou 2 vezes ser prefeito de Joviânia, da cidade que o pai foi fundador, eu imagino uma certa decepção que ele teve ali, porque ele tentou por 2 vezes, e aí talvez ele, não sei como é que eram os relacionamentos dele, que ele era turrão, porque ele deve ter sido muito traído, você falou que foi a pior fase, foi mexer com política, talvez ali ele não tenha sido sábio, ou foi muito idealista, o que tem que se aplaudir, né, porque o que falta para os políticos é isso mesmo. Mas ele falou ali para mim, eu lembro de uma infância, que o sonho que ele tinha, já que ele não concluiu isso, olha só, eu vi isso dele, era ter um neto, padre ou político. E eu guardei isso ficou na minha cabeça por muito tempo, e eu ainda hoje, não sei se padre, que agora eu me converti, né, mas quem sabe pastor ou alguma outra coisa, mas isso sempre ficou no meu coração, essa frase. E fez muito sentido essa frase dele, assim, para mim, para o Rodrigo, porque como eu e o Rodrigo éramos netos mais velhos, e nessa época que eu morei, eu sempre senti que meu avô tentava treinar a gente, você está entendendo? Eu e o Rodrigo, de alguma forma. Eu era o rebelde e o Rodrigo era o servo. Né? Inclusive, um dia eu falo sobre o Rodrigo, ele já não está entre nós, está no céu ali e tudo mais, que muito da palavra servir, que está aqui, é uma das tatuagens que eu tenho, em homenagem a ele, porque o Rodrigo, né, servia, ele obedecia, meu avô. Eu já era o rebelde, questionador, mas, enfim, pai, ele falava sobre essa questão desse desejo, entendeu? E eu acho que pela essa decepção que ele teve ali, eu não consegui, quem sabe alguém, isso, sabe, me marca, assim, até mesmo pelo fato dele ser católico, ele não poderia ser padre, né? Eu lembro que, só que nenhum dos netos tiveram essa vocação, não, né? Mas na verdade, depois que ele converteu, mais na frente, ele passou a ter muita decepção depois com os padres também. Quando ele entrou para a carismática, foi uma dificuldade muito grande. Eu lembro que ele brigava muito com os padres de Joviânia. Ele brigava com os padres, ele ficava contrariado, porque, na verdade, a renovação que o Tassiano, você sabe, o irmão abraçou com unhas e dentes, ele também abraçou até primeiro que o Tassiano, ela vinha com uma outra visão do evangelho. E os padres eram muito ritualistas daquele negócio, não praticavam o que falava, e aquilo deixava ele revoltado. Meu pai, a pessoa que mais fazia é o seguinte: você tem que dar o exemplo, não adianta você falar. Ele não achava as pessoas que falam, a pessoa faz mais pelo exemplo. Falar não resolve, falar a pessoa fala. Então os padres prega e não faz, a pessoa vai lá, prega qualquer coisa que você quer mudar e não faz. Então isso deixava ele incomodado. Então ele era mais do lado de praticar aquilo que você fala, você pensa. E olha, a responsabilidade sempre ficou patente. Isso ficou patente, então a gente, meus irmãos, quase todo mundo, não teve um que não cumprisse com esse preceito de ser honrado, cumprir aquilo que promete. Então, ou quando você não consegue, você vai lá e se explica por que você não conseguiu fazer, não cumprir aquilo. Mas simplesmente virar as costas e deixar, eu nunca fiz isso. E minha mãe nunca aceitou, nem ele nem minha mãe. Minha mãe não tinha conversa nesse negócio de falar uma coisa e não cumprir. Tá? Então, são coisas que a gente carrega ao longo da vida. Tá? Então, eu acho que antes de falar dessa conversão, que eu quero que você me explique do meu avô, olha o que me veio aqui, pai. Você lembra, você está acompanhando esse meu processo de conversão, né, que tem pouco mais de um ano, na verdade, que eu batizei não tem nem um ano, mas que eu considero... Você lembra qual é a data que eu considero ali? Que foi a minha mudança? 1º de abril do ano passado. Olha aí, como é que você já sabe. Você lembra qual capítulo da Bíblia, que eu já falei sobre isso, que eu entrei? Não sei se foi João. João não lembro. 13. No capítulo não lembro. Você falou que meu avô preocupava tanto com João. Olha as coisas que são sobrenaturais, pai. Você falou o que resumia meu avô nessa parte. O exemplo. Era a preocupação maior dele, correto? Você acabou de mencionar aqui. Em João 13, que eu gravo, foi ali que Jesus lavou os pés dos discípulos. E falaram para eles, cada um deles, eles colocando num momento de servo, lavando os pés ali e tudo mais. E ele falou: sigam o meu exemplo. Então, o que eu acho interessante, isso para mim não é nenhum tipo de coincidência, que eu sei que é de sobrenatural, porque
o que me fez muito sair daquele deserto meu foi querer deixar um legado para o meu filho, e legado nada mais é que você deixar um exemplo. Parte disso, a gente pode compreender, um exemplo construtivo, né? Seja por bem ou por mal, você deixa um legado. Então, só para registrar, acho que alguns saibam aqui, esse versículo, esse capítulo da Bíblia, João 13, é marcante, e eu estou vendo que me fez lembrar agora exatamente essa jesuicidência com relação à preocupação do meu avô. Então, vamos lá. Como é que foi, pai? Me conta aí, como é que foi essa conversão? Você falou com meu avô na infância. Chegar ao ponto do meu bisavô falar com a noiva. Você tem certeza que quer casar com meu filho? Meu avô devia ser bem custoso, né? Se for o termo, mas onde é que isso começou a mudar? Onde é que você viu ali uma... O engraçado, pai, que você pôde... Eu acho que é isso que eu quero saber. Se você viu Deus entrar na minha vida, ao ano passado, como é que foi isso com seu pai? Tiago, realmente, como você viu, eu acompanhei, assim, em termos de meu pai, não muita coisa, porque depois que eu peguei os 12 anos, eu ficava muito tempo estudando fora. Então, meus 14 anos, voltava para as férias lá em casa, era um mês, depois voltava para o seminário, ou voltava para o colégio. Você conviveu pouco com meu avô, né, na infância? Pouco, mas muito intenso. Então, porque, na verdade, a gente não tinha férias. Meu pai, quando a gente chegava de férias, trabalhava. Tinha lá, era serviço. E é para o serviço para fazer? Para a fazenda. Sempre tinha uma enxada pronta, alguma foice, alguma coisa lá esperando para você bater pasto. Com uma pá, cortar capim, arrancar. Aquele negócio de fazenda, tudo. Então, não aliviava muito, não. Então, esse período nosso de férias escolares era trabalho na fazenda. Férias escolar para trabalhar. Passear, muito raramente. Gente, eu conheci o mar quando eu estava no seminário. Meu pai foi para lá um dia. Resolveram pegar os netos, acho que um fim de semana, e ir lá em Santos, da Bragança Paulista. E fomos em Santos. Até uma foto que você viu. Tem eu, Gil. Vocês têm camisa ali. Nós três de calção ali. Aquilo ali foi a primeira vez que eu vi um mar. Então, depois voltei. Depois também a gente foi embora. Voltei, depois fui ver mar, depois de casado. Mas, então, o processo de conversão, eu acompanhei de longe. Eu não vivi com ele esse processo de conversão. Quem conviveu mais, você sabe, foi o Tassiano, que acompanhou. Eu vi o momento que ele teve, quando ele foi para um cursílio, acho que ele decepcionou com o negócio de política. Foi após as decepções dele, né? Eleição, negócio político. E depois que chamaram ele para o negócio de cursílio, ele foi, fez o cursílio, repetiu. E lá ele teve um encontro. Lá ele resolveu mudar de vida. Ele chegou, só que meu pai, quando ele decidia fazer as coisas, ele fazia mesmo. Ele era muito... Determinado. Ele era determinado. Ele não... Quando meu avô fazia era um compromisso... também, né? Ele também era bem intenso. E quando ele pegava para fazer, ele pegava para fazer. Ele arrumava o jeito que for, a maneira que tivesse, ele ia atrás do que fosse necessário para fazer aquilo que ele se comprometeu em fazer. E aí ele depois voltou no cursilho, teve esse negócio, começou a mudar. E isso, em Goiânia ele conheceu o seu Sebastião, um negócio de renovação carismática, que o Tassiano falou. E ele se encantou com essa área da renovação. E viajou muito tempo com o Sebastião. Depois que o Tassiano, que ele te contou, um negócio que ele levou os tiros, que ele foi para lá e passou, ele também era jovem ainda, solteiro, começou a acompanhar meu pai. Um dia, meu pai chamou ele para ir no lugar, ele foi e também ficou maravilhado com a renovação. E ele se converteu na renovação carismática, assim, aonde ele passou a vivenciar mais o evangelho de Deus. E aí ele sempre foi católico, mas a vivência do evangelho, aquela prática que você viu. Eu depois que ele levava. Foi minha referência na infância, de levar a Bíblia sempre ali do lado. Ele tinha um momento dele de oração, nada afastava ele da igreja, nada afastava a oração. Os compromissos dele com a igreja, ele cumpria todos eles. E, pai, meu avô, ele abraçava os filhos? Muito pouco. Você já recebeu algum abraço dele? Você lembra algum abraço dele? Abraço, você tem um abraço de cumprimento. Mas um abraço de felicitação, de parabéns, não era muito, não, porque o pessoal antigo diz o seguinte: obrigação de ser correto e ser justo é uma obrigação. Você não está fazendo favor nenhum para ninguém. Então não tem que ter reconhecimento, validação. Não tinha que ficar validação, é uma obrigação. Porque é uma obrigação do ser humano. Certo.
Então eu não ficava dando parabéns para os outros, você conseguiu. Não. Às vezes tinha algum parabéns, quando você tinha um campeonato, futebol, às vezes você ganhava alguma coisa, ele ficava feliz, que ele gostava muito de futebol. Ixi, competir também, De ele é competir, meio gostava muito de competição. Meu pai sempre gostou de competição. Gostava de perder também, não. Eu Não, lembro disso, não. meu avô, quando eu jogava. Não era favorável. Aceitava perder, passou a se controlar, mas não era. Eu não jogava para perder, não jogava para nada. Então, ele sempre foi esse intenso nesse momento. Então, essa vivência com ele de conversão eu tive pouca. Tá? Deixa eu te fazer. Você já ouviu ele te dizer eu te amo? Você sabe que eu não me lembro, mas às vezes eu acho que já, mas já depois de velho, depois de idade, já depois de convertido, lá, algumas coisas. Às vezes, um momento ou outro, você pode ter falado assim, eu te amo. Mas você não mas lembra. não era, não Mas lembro. Você não está lembrando. Não gravou, assim. Você não gravou ele não te tem aquele momento assim, eu te amo, eu te amo. Eu já te disse? Você sim, você já. Algumas muitas vezes, até muitas vezes. Até demais. Não sei, nunca é demais, não. Não. Mas o eu te amo é realmente uma expressão de amor que a pessoa tem. Mas o amor é a demonstração, né? Meu pai não adianta só falar também e agir de outra forma. Ele achava que quem tem amor nem precisa falar, a pessoa sente. Quando a pessoa te ama, você sente nos atos. E, pai, falar pode até ser razoável em algum momento, mas se não falar, se não viver. E sabe o que eu tenho percebido? Dizer eu te amo, para mim é muito fácil, né? Você sabe, sou meio sentimental para todo mundo e tudo, mas uma coisa que também é muito difícil as pessoas fazerem, e a gente que vem do... Meu avô era um pouco orgulhoso, teimoso, meu avô Geraldo, né? Bastante orgulhoso, né? A gente herda isso também. E para um orgulhoso, para uma pessoa, apesar que não me acho tanto, uma coisa que é difícil também de se dizer é o perdão, né? Pedir perdão. E meu avô era de pedir perdão? Não. Você nunca ouviu ele pedir desculpa, se não, certo ou errado. Mas o que me veio à cabeça, e por que eu estou abordando esse tema, porque perdão também é um dos princípios que está esculpido aqui, pai, e eu falo por mim, por muitas vezes eu quis ouvir perdão de algumas coisas. Você sabe, às vezes até lá em casa e tudo mais. Mas você me falou uma coisa com relação a esse negócio do amor, que é uma obrigação. Eu sinto que, seja um eu te amo, ou seja, um pedido de perdão, reconhecimento, às vezes eu já percebi isso em atitudes. Tem gente que não vai falar, não precisa, mas a atitude, às vezes, demonstra até pedidos de perdão ou de eu te amo, que é isso que você está falando. Sim. E eu percebi isso muito, às vezes, nos últimos tempos, de um ano para cá, ressignificando algumas coisas da minha vida, do nosso relacionamento com você, minha mãe e tudo mais, e uma das coisas que mais me deu paz é saber que nem todo mundo tem essa facilidade exatamente pela sua história, você não ouviu, então, essa dificuldade, por isso eu tenho facilidade, porque eu acabei ouvindo e é natural meu falar as coisas, mas pra você ter uma ideia, hoje eu sinto que tem coisas que não precisam ser ditas. Para eu validar isso, esse sentimento, e falando agora, você trazendo todos esses assuntos, pai, por mais que você já tenha me falado que me ama, por mais que você já tenha pedido perdão e tudo mais, mas muitas vezes lá atrás eu já busquei muito isso. Hoje, ainda mais depois dessa conversa, as suas atitudes sempre demonstraram isso, entendeu? E eu, às vezes, queria ouvir uma coisa que já era nítido que já estava acontecendo, né? E isso fez abalar algumas coisas internas em mim que talvez me deu gatilhos de raiva de algumas coisas, e hoje faz muito sentido você ter vindo aqui gravar isso é um maior gesto de amor, porque eu sei a dificuldade, eu sei que para você isso não é tão fácil. Então, o ressignificar isso dentro da família é muito forte, às vezes para uma pessoa. E eu estou me colocando nesse momento aqui e pedindo mais uma vez, já que a gente está falando de perdão, porque muitas vezes eu fui injusto com você, né, de buscar essas coisas. E não tinha parado para perceber como a sua criação, pai, e principalmente a sua infância difícil, sozinha, né, e tudo mais, eu não sabia dessa parte da sua história. Muitas vezes a gente julga as pessoas com pouca informação, principalmente dentro de casa, pai, filho ali, e o mundo mais ainda hoje está julgando os pais de uma forma absurda. Eu fiz isso. E, na verdade, mais do que eu hoje necessitar ouvir um eu te amo ou ouvir um pedido de perdão, eu sinto que eu preciso mais
eu demonstrar isso, principalmente com você e com a minha mãe, porque uma das coisas que eu mais quero nesse tempo, ainda mais nessa minha caminhada com Deus, é honrar pai e mãe. E eu não tinha, me caiu a ficha aqui, você falando isso, me veio várias coisas aqui na minha cabeça e realmente é melhor palavras. Meu avô te disse, eu te amo, tenho certeza, várias vezes, sem dizer uma palavra que eu sim, disse. É isso. Demonstrar amor. O demonstrar o amor e é dele. A demonstração você de me amor ensinou aqui. É mais forte do que falar. Muito mais. Assim como o negócio. Ele falando, Sim. a pessoa que fala demais, ele ia lá conferir. Peraí, deixa eu ver se está condizente. O que você fala com um exemplo que você está dando. E isso foi um momento aqui que me caiu muita ficha, entendeu? Só para finalizar, para não passar assim, você ficar um registro que tem que ser feito, é que seu pai, depois da conversão, meu pai, depois da conversão dele, que ele passou realmente a ver e andar, procurar, caminhar, ele foi e se reconciliou com todas as pessoas que ele tinha inimizade. Foi lá, fez a reconciliação, pediu, às vezes, não sei se pediu perdão ou não, mas ele não quis, porque na palavra de Deus diz, você não adianta orar para mim se você tiver um irmão seu contrário. Isso ele cumpriu. Com todas as pessoas com as quais ele... Ele se acertou. Ele, no coração, no íntimo dele, ele achou que tinha uma diferença para o começo política. Na política ele teve muito problema com isso. A política traz muita inimizade, muita coisa. Então ele foi até o dia que ele realmente falou, agora eu estou em paz, cumpri todo o meu propósito aqui, de ajudar, levar e de perdoar e me perdoar. Isso deu leveza para ele. Ele tinha esse conceito de se perdoar, mas de pedir para os outros. Ele não carregava mágoa de ninguém depois. Não, pai, mas eu sei que para ele, porque para mim é assim, ele queria aliviar um pouco a culpa. Porque a gente carrega a culpa. Esse pedido dele de reconciliação é muito para nós. Eu falo porque eu passei por isso e estou passando. Eu vir aqui e falar isso agora para você é uma forma de eu lidar com esse sentimento de injustiça, culpa que eu carrego da forma como eu já tratei. Mas eu digo que vocês hoje, gente, vocês que têm mais cultura, você enxerga de uma forma. Meu pai era um pouco mais limitado, as coisas dele eram mais limitadas. Ele enxergava, como ele lia a palavra de Deus, ele não tinha muita esmiaçar, não. Lá, o que ele falou, o que ele cumpria, o que estava lá. Olha, você não vem pedir para mim nada se você tiver com inimizade com qualquer dos seus irmãos. Então, isso é o que ele fazia. Eu não posso ir a Deus, pedir, rezar, orar, pedir qualquer coisa, ajudar, se eu tiver com inimizade com uma pessoa. Isso é mandamento. Então, ele procurava cumprir esse mandamento. Então, é essa regra que meu pai tinha. E o engraçado, pai, que ele ia lá, eu vi o Papa Francisco, né, com o falecimento dele, eu vendo alguns stories e vídeos, né? E ele falando isso de casamento. Conselho que ele falava, não durma com a sua esposa tendo alguma coisa para se perdoar, com raiva. E é isso. E meu pai, precisa ver, embora meu pai pode ter desavenças com a minha mãe, eu nunca vi um levantar a voz contra o outro. Nunca vi. Meu pai levantar a voz para minha mãe e eu também nunca vi dormir fora do quarto. E eu compreendi. Já tive desavenças, às vezes com sua mãe, muitas, mas nunca saí do meu quarto. Nunca vi. Nunca saí. A gente já teve alguns problemas, a gente passou momentos, casamento, você passa alguns momentos, você passa algumas coisas mais difíceis. Isso é um conselho muito forte, nunca dormi. Eu nunca afastei fora da minha cama, do meu lugar. Pode, se você quiser, pode dormir até com a cara amarrada, de um jeito, mas estou sempre lá. Porque depois de manhã cedo, às vezes é mais fácil você pedir perdão. Quem estiver errado. Mesmo não estando errado, às vezes, a forma que você fala, você acha que está certo, não está, porque a pessoa não recebeu bem, a gente tem que se perdoar. Aí sim você tem que se perdoar. Você e a sua companheira, principalmente. Porque com as outras pessoas, você até nem sabe, às vezes ofendeu alguém, nem percebeu que ofendeu. Os de casa você sabe. Eles vão virar a cara, ficam irritados, não sei o quê, você sente ali alguma coisa. Olha que então, conselho. É muito importante alguns ensinamentos vividos, não falados, vividos. Os ensinamentos que eu tenho mais fundamentados do meu pai foi o que ele viveu, não o que ele falou. E você sempre foi mais calado e você sempre deu o exemplo mesmo. Hoje eu vejo isso mais claramente depois dessa mudança um pouco de vida. Mas, pai, para a gente falar uma última coisa do meu avô, né, para a gente encerrar essa parte aqui, são duas perguntas. Qual foi o mau conselho
que ele te deu, você acha assim? Não foi muito com palavras, pelo visto, foi com essas atitudes Não. todas que você mencionou, né? É de ser um exemplo. Meu Seria pai, isso o maior conselho que ele te falou deu? o O que que seguinte, você lembra mais? Qual foi o maior legado dele para você? meu maior legado do meu pai foi a honestidade. Depois a religiosidade. Mas porque antes de ser religioso, ele era honesto. Coisa que A ele nunca espiritualidade, transcendeu. vamos colocar ali, Veio né? A depois. espiritualidade dele. Mas a honestidade veio lá dos avós, dos antepassados, essas coisas assim, é meio genética. Espiritualidade. E a honestidade dele era muito grande. O empenho em ser correto, Tá. ser justo. Meu pai gostava de ser justo. Isso, justo. Aqui. Outra Ser tatuagem. Justiça, né? Eu Ele carrego. gostava de ser, não queria uma pessoa, ele não gostava de injustiça de jeito nenhum. Eu também. Incomodava muito ele a injustiça. Eu também. Então, Nós também, né? Se você agora tivesse um minuto, um encontro com o meu avô Geraldo, o que você falaria para ele se você tivesse um minuto aqui sabendo que ele poderia ouvir alguma coisa sua? Você falaria o que para o meu avô? Olha, eu queria primeiro ser grato. Obrigado pela vida, pelos ensinamentos, por tudo que ele me deu, que ele me ensinou, que ele me proporcionou. Porque, inclusive, materialmente, a gente sempre teve uma vida financeira, não digo melhor, esbanjadora, mas sempre sustento razoável para tudo. E ele nos deu o seguinte, esse norte que a pessoa tem que ter na vida, familiar, financeira e social. Porque meu pai nunca abandonou as coisas sociais que precisavam ser feitas. Tá? Ele sempre abraçou campanhas e tudo mais. Ele sempre foi um cara que abraçava todas as coisas que eram para o bem dos mais necessitados. No final da vida, então, nem se fala. Ele virava o olho para o necessitado. Ele nunca virava as costas. Raramente eu vi meu pai não fazer algo para uma pessoa que chegava pedindo a ele alguma coisa. Ele não gostava de ser enganado. Ele não gostava de jeito nenhum. Eu ficava muito revoltado quando a pessoa passava a perna nele, às vezes, com conversa de que precisava de alguma coisa e ia ver, na verdade, estava querendo subtrair alguma coisa sem prestar nenhuma conta daquilo. E agradecer, né, pela vida, pela família que ele ajudou a construir, que meu pai sempre foi muito parceiro dos filhos nas coisas que precisavam ser parceiros. Mas também, quando não dava, eu não faço. Não vou fazer. Você falou da espiritualidade, que foi o outro ponto, além da honestidade. Que bom que você falou isso, eu fico grato, que é praticamente o que eu diria para ele também, pai. Eu repetiria tudo o que você falou, porque meu avô, acho que passou isso, inclusive, para os netos, esse legado. Porque meu pai foi uma trajetória, né, Tiago? Não é você nunca de uma vez uma coisa só. Meu pai foi construindo as coisas ao longo da vida. Então ele era de uma maneira, depois passou a ser de outra, virou político, depois virou não sei o quê, no final da vida ele virou uma pessoa caridosa. Como eu conheci nessa fase, espiritualizado e dando mais do que tinha. Sim. Eu mesmo, graças a Deus, pude contribuir para algumas coisas dele. Algumas obras dele. Então, ele teve... Um dos maiores orgulhos que eu tenho de ter, sabe, sem brincadeira, um dos maiores orgulhos que eu tenho de mim, que às vezes é bom a gente olhar e buscar isso, né, de ter orgulho da gente mesmo, ser mais gentil, amoroso com a gente, foi poder ajudar meu avô em algumas obras sociais, até hoje, né? E o legado muito que meu avô me deixou, pai, que é esse que você me falou, por mais que eu tenha demorado 46 anos para atender um chamado que eu sempre soube que eu tive com Deus, e eu considero que o ano passado eu me rendi a esse chamado, e você percebeu isso e viu, foi esse legado em Deus, em Cristo, né, de leitura. Ele foi uma referência para mim, eu não entendi, ele orava com a gente ali do lado da cama, eu já peguei ele orando várias vezes, ajoelhado na cama dele lá em Joviânia. Eu tenho essa imagem como se fosse hoje, claro, ali, o criadinho preto, a Bíblia ali em cima, ele ajoelhado ali, e sabe, sempre com intimidade, às vezes chamava a gente, vem cá, deixa eu ler aqui para você. Eu lembro até hoje, ele fazia isso muito comigo e com o Rodrigo, apesar de eu morar em Brasília, quando a gente ia lá, até isso, às vezes, as orações dele demoraram, como você vê que tudo é no tempo de Deus. Eu passei por tanta coisa que eu precisava passar antes de me render essa conversão, e provavelmente a minha conversão veio mais ou menos na idade dele, eu fui com 46 anos, meu avô também se converteu tarde, e às vezes eu queria me cobrar uma conversão
antes da hora, mas eu hoje ainda busco discernimento e aceito que realmente foi no tempo certo. Alguma coisa que eu ainda não consigo ver, mas eu sei que eu passei por várias situações que você conhece, muitas delas, outras não, de muito perigo, enfim, mas que eu estou buscando, né, superei muitas delas, a maior parte, mas eu sei que é para um propósito maior, que agora eu estou me direcionando. Mas, como meu avô foi esse legado para mim, eu acho que foi para você, que você mencionou de espírito, né, dessa parte espiritual, além da honestidade, eu queria te perguntar, porque na minha infância, você sabe que eu não te vi muito pegando Bíblia, né? Sendo essa pessoa que meu avô fez, você também, a fase que a gente se aproximou mais disso tem sido agora. Porque é uma questão talvez difícil de responder. Por que você se afastou ou não abraçou muito essa questão durante esses anos todos? Porque uma vez eu lhe perguntei, você falou que depois que saiu do seminário você não pegou mais na Bíblia, só agora você voltou a resgatar isso depois da nossa proximidade aqui com relação a Deus, você vendo as conversões dos seus filhos. Como é que foi isso? Porque o que você atribui esse distanciamento, esse período todo, se meu avô e seu pai te Tiago, mostrou isso muito? Você sabe dizer, pai? É uma não, curiosidade minha. Curiosidade sua é o seguinte, é porque, na verdade, o que ocorre? Depois que eu saí do seminário, eu fui para a fazenda. O seminarista, ele lia aquela Bíblia, mas não tinha na fase que a gente é jovem, nem meu pai lia muito a Bíblia. Então, não fui criado como o pessoal hoje, os evangélicos, até os cristãos mais recentes, igual Tia Talma, os outros que estão Tassiano, porque não tinha essa tradição de leitura bíblica em casa. Católico não tinha. E poucos ainda têm. Não é todo mundo, não, muito poucos. Até então, hoje. A leitura da palavra, a gente não tinha muito. Então, isso com o afazer que você tem da responsabilidade de casa, de casal, de pai, de mãe, ele passou a ser mais prioritário. Então, eu dedicava muito mais a vida para a família, para o trabalho, do que até para Deus. A gente não tinha assim, olha, como a gente pensa hoje, não. Deus em primeiro lugar, depois vem eu, depois a família e as outras coisas. Não, era primeiro a família, a responsabilidade que a gente tinha, o mesmo negócio, a gente tinha que ter essa responsabilidade, ele era uma obrigação que a gente tinha que cumprir. Naquela época, os caras casavam, tinham que cumprir essa responsabilidade de casa, de ser provedor, ser tudo. Então você tinha que se virar para fazer isso. E aí você tinha que ser pai. Então aí o pai é consumido pelos filhos. Tanto que eu e sua mãe viveu única e exclusivamente da gente, para para criar a gente. De casa. Dia ela vai estar aqui, gente, se Deus quiser. A gente então não tinha essa cultura de leitura da palavra de Deus. Então, isso depois que meu pai converteu lá para frente, depois do final dele, e com a ida do Tassiano também, meu irmão, é que se começou a difundir essa coisa de ler. Mas nem na família, o Tassiano também nunca foi de procurar aquele. Sempre evangelizou lá. Quem quis foi. Diferente. Então, isso não trouxe, porque a Igreja Católica não tem, ela não tem essa disciplina então não foi de leitura. Eu sempre achei que pudesse ter acontecido um episódio seu não teve nada assim de rejeição, porque eu fui seminarista, depois saí de lá. É porque eu tive isso com a morte do Rodrigo. Isso foi marcante, porque ele era como irmão, nós dois éramos os netos mais velhos, foi a maior perda que eu tive, porque foi repentina. Eu conversei com ele 7 horas antes do ocorrido e fui receber o corpo, então isso me marcou muito. E não era nem porque ele tinha falecido, mas a forma, então, enfim, mas isso é uma coisa que eu tenho lidado com muito mais amor e entender que Deus esteve presente ali a todo momento. Eu não tenho a menor dúvida em meio a essa tragédia hoje. Mas, voltando aqui, então eu sempre achei que teve alguma coisa. No meu caso, eu tive ali algumas desculpas, mas isso era desculpa, tá? Mas então não teve. Então era mais por conta da questão do exemplo que eu tinha ali, era o jeito da religião. Foi criado, a maneira que você foi criado, o ambiente que estava. A gente começou a perceber depois do negócio de leitura, uma coisa depois que a Thaís virou evangélica. Pois é. Mas mesmo assim, nem em casa... Nossa irmã, né? A Thaís é a filha mais... Minha irmã e a filha mais nova do meu pai. Ela que teve esse processo de conversão, de leitura, de palavra e tudo mais, que começou a gente voltar um pouco mais para isso. E depois, agora, no final, você viu ano passado, alguma coisa,
a gente percebeu que realmente comecei a perceber que eu fui resgatando alguma coisa e achava também que tinha que dedicar mais à leitura da palavra. Depois que entrou naquele grupo que você criou, Não, que eu participo, né? participou, que você criou, não, a gente participa lá pela manhã, é que me despertou, Eu- assim, não é um interesse, mas né, gente, eu preciso para falar alguma coisa, eu tenho que conhecer. Eu acho que Eu não- também é até porque hoje eu não consegui falar muita coisa lá. Por quê? Eu ainda não me sinto conhecedor da palavra de Deus como um todo. mas Aí então você tem que voltar para lá. Mas pelo menos é o seguinte: você tem uma convicção, hoje a gente tem uma convicção, que você tem que ter Deus acima de tudo.